Olá, queridos ouvintes, queridos tesoureiros que estão nos acompanhando nessa escola de tesouraria. É muito bom poder participar com vocês de um bate-papo aqui nesse momento com com três convidados especiais que estão conosco. Está aqui comigo o pastor Fabrício, ele é o secretário da nossa União Sudeste Brasileira. Pastor Fabrício, muito bem-vindo aqui à Associação Mineira Sul, essa terra que é sua aqui também. Obrigado, pastor Silvânio, obrigado também, pastor Alexandre Carneiro, e a você, querido tesoureiro, e também você, ouvinte, que está ouvindo esse podcast ou assistindo aí. É um prazer estar participando com vocês de um tema que, com certeza, vai nos alimentar neste encontro. Amém. Obrigado, pastor Fabrício. Está aqui o pastor Alexandre Carneiro, que é o secretário executivo aqui da Associação Mineira Sul. Pastor, privilégio estar contigo nesse bate-papo aqui com os nossos tesoureiros. Bom dia, pastorzão, pastor Fabrício, amigo que está nos ouvindo e assistindo. É um prazer, um privilégio poder participar desse bate-papo. Eu creio que esse bate-papo será uma bênção para a igreja aqui nessa região. Amém. Amigos, está conosco também participando à distância, né? O pastor Ricardo. O pastor Ricardo, ele está em Bruxelas, na Bélgica, é um missionário da igreja, já está ali há alguns anos, e ele está nos acompanhando aqui também. Eu queria dar o nosso olá aí para o pastor Ricardo. Pastor Ricardo, seja bem-vindo à Associação Mineira Sul. É um privilégio poder estar participando com você aqui, tendo você presente conosco, mesmo distante, mas a tecnologia nos aproxima. Que bom que você está aqui. Dê o seu olá para os nossos queridos tesoureiros. Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, pelo privilégio de estar com vocês. Aqui eu estou no futuro, né? Se vocês querem saber o que vai acontecer daqui 5 horas, eu posso contar para vocês. Aí para vocês eu acredito que é 15 para as 11 da manhã, aqui já é 15 para as 4 da tarde. Mas é um privilégio estar aí com vocês participando com essa região do Brasil que é maravilhosa, né? Tão boa que no mês de outubro eu quero estar aí visitando, quero comer um queijinho delicioso e provar aquele pão de queijo que só vocês sabem fazer. Olha, e será muito bem-vindo. E estamos ansiosos aqui, viu, pastor Ricardo, em recebê-lo aqui na nossa geografia para participar conosco e compartilhar experiências fantásticas, né? O pastor Ricardo, queridos, pastor Fabrício, pastor Carneiro, ele é missionário já há alguns anos, né? Já passou por alguns países e a gente fica muito feliz de poder conversar com você um pouquinho. O tema aí desse bate-papo hoje, ele vai girar em torno da missão da igreja, da estrutura da igreja, da distribuição de dízimos e ofertas. Enfim, é um assunto que importa bastante para os tesoureiros, e eu gostaria de começar com o pastor Ricardo aqui sobre esse tema. Pastor Ricardo, aproveitando que o senhor é um missionário, se você puder apresentar para a gente a sua família, esposa, filhos, como é que é essa questão, e também falar para a gente um pouquinho como é que é a estrutura da igreja, como é que a missão da igreja, de forma ampla, né, mundial, está presente na sua vida aí como missionário, e como que essa estrutura da igreja, que não é congregacionalista, como muitas outras denominações, corrobora com a missão aí na região da Bélgica, em Bruxelas, contigo aí, amigo? Bem, eu já sou missionário há 20 anos. Eu tive o privilégio de estudar junto com o pastor Valdomiro, o presidente da Associação Mineira Sul. Nós estudamos juntos, depois eu saí do Brasil como missionário, trabalhei um pouco tempo no Brasil, no Rio Grande do Sul, foi ali que eu conheci minha esposa. Eu era capelão do Colégio Adventista de Porto Alegre, ela gaúcha, não tinha saído ainda do Rio Grande do Sul e juntos já fomos para mais de 50 países ao redor do mundo. Já moramos em outros 3 fora do Brasil. E temos 2 meninos pequenos que nasceram aqui na Bélgica, Kalel e Christoph. Eu fui pastor nos Estados Unidos por 8 anos, 2 anos no Japão e estou há 10 anos aqui na Bélgica, em Bruxelas. A minha missão aqui é fundar novas igrejas, o que é um desafio no continente pós-cristão. A Europa já foi um continente cristão, a Bélgica já teve 65% da população católica. Hoje o islamismo cresceu muito, mas acima de tudo o pós-modernismo e o secularismo. Então, o número da nova geração, aqueles que têm até 30 anos de idade, o número de ateus é muito grande. Entre esses, é mais de 75%. Então, o desafio nosso é muito grande na implantação de igrejas.
Mas a nossa igreja ela tem uma visão e uma missão mundial muito clara, né? A gente ouve termos como missão global e a janela 1040 e tantas visões que nós temos de atingir aqueles que não são atingidos. Hoje o mundo pós-cristão é prioridade. E a gente tem que entender o que aconteceu nos países ricos. A igreja se empobreceu porque ela ficou pequena. Não foi passado para as novas gerações. No Japão, nos 2 anos que eu passei ali, eu descobri a diferença entre dízimos e ofertas. A igreja no Japão, ela envelheceu, não batizaram, não levaram a mensagem para os filhos e para os netos. Então, há igrejas no Japão, quando eu estava ali, eram em torno de 100 igrejas no país, onde a pessoa mais jovem tem 65 anos de idade. Os membros têm 70, 80 ou até 90 anos de idade. Eu me lembro o primeiro sábado que eu passei na Igreja da União, estava inaugurando um prédio novo, uma igreja muito bonita, tinha mais ou menos 250 pessoas, o que fora do Brasil é uma igreja grande. E o meu comentário com o pastor Inada, que era o secretário da União Japonesa, foi o seguinte: muito interessante que vocês não fazem oração de joelhos, porque eu percebi o culto inteiro aqui no sábado de manhã não teve uma oração de joelhos. Ele olhou para mim, dando risada, e ele me explicou algo que era óbvio, eu não tinha percebido, que era a minha primeira semana no Japão. Ele disse o seguinte: se você observar a cor do cabelo das pessoas, você vai ver que se a gente pedir para eles se ajoelharem, 80 ou 90% não se levantam nunca mais, porque eles têm todos mais de 80, 90 anos de idade. Então, veja o desafio, né, nesses locais onde a igreja ela envelheceu e ela vem morrendo, o número vem diminuindo. Agora, no Japão, eu descobri a diferença entre dízimos e ofertas pelo seguinte: uma questão cultural, algo que aconteceu algum tempo atrás, os japoneses eles não enviam seus dízimos para a associação, para a união. Eles retêm na igreja. E eles têm, quase que todas as igrejas têm uma conta bancária onde tem em torno de 150, 200 mil ienes. O iene e o dólar é equiparável. Então, pode ser aí perto de 800 a 1 milhão de reais. Eles têm na conta. Por quê? Eles têm medo do terremoto. Um terremoto pode vir e destruir a igreja repentinamente, eles precisam reconstruir. Então eles mantêm aquele dinheiro ali. O medo de que isso aconteça. Os seguros geralmente não cobrem desastres naturais. E então fica essa questão. Como que eles fazem lá? Então a União Japonesa, a única maneira de conseguir os recursos para se manter é cobrando o aluguel das igrejas. Então igrejas pagam 3 mil, 4 mil, 5 mil ienes por mês para poder usar a igreja. É a única maneira de manter o recurso. E ali eu entendi. E eu vejo claramente como que isso funciona no Brasil. Porque quando você dá o seu dízimo, e você sabe que o dízimo não vai ficar na sua igreja local, você está dizendo com isso que você acredita na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque é para onde seus recursos vão. Essa igreja ela vai redistribuir os recursos, e os recursos dos dízimos, até mesmo do Brasil, chegam aqui para a gente fundar novas igrejas. Porque uma porcentagem vai subindo para a união, vai para a divisão, vai chegar à conferência geral, onde o foco da missão leva esses recursos para nós atingirmos aqueles que têm mais necessidade. Quando você dá a oferta, e é o caso dos japoneses, eles estão dizendo: eu creio na minha igreja local. Então ele está se tornando congregacionalista, porque a oferta dele, a maior parte, vai ficar ali. Eu vejo que o Brasil é um país de pessoas fiéis. E nós somos conhecidos no mundo inteiro como as pessoas mais dizimistas e fiéis. A gente vê isso aqui nas nossas igrejas pela Europa. Então com isso, o brasileiro está dizendo: eu sou adventista do sétimo dia, diferente do japonês. Mas muitas vezes as nossas ofertas são 2%. Essa é a média, geralmente, da oferta. Então, a gente não está crendo muito na nossa igreja local, nos projetos locais. E a gente precisa ser fiel nas nossas ofertas. Agora, a visão da igreja ela é perfeita. Porque aqui na Europa, a gente evangelizando e trazendo pessoas novas, elas ficam encantadas, e essa é a palavra, porque eu também fico com a confiabilidade que essa igreja demonstra na sua repartição dos recursos. Quando eles entendem que eu recebo um salário e qualquer outro pastor, independente da função, vai receber esse mesmo salário. Então, se eu tiver 30 membros na minha comunidade, o meu salário é X. Se eu tiver 300 membros na minha comunidade, o meu salário é o mesmo X. Se eu tiver 3 mil membros na minha comunidade, o meu salário é o mesmo X. Porque, diante de Deus, 30, 300 ou 3 mil
não tem diferença nenhuma, todos têm o mesmo valor. E isso, o evangelismo que a gente faz aqui na Europa, as pessoas vêm e entendem como é o sistema da igreja, elas ficam impressionadas com isso e dizem, essa é uma igreja séria, essa é uma igreja que sabe dar valor ao ser humano. Ninguém está aqui para enriquecer, não, pelo contrário. Agora, eu passei por uma situação muito interessante com uma igreja pequena e nova que nós fundamos. A igreja tem em torno de 20 a 25 membros. E eles começaram a reclamar, constantemente reclamando e dizendo assim, nós não temos um pastor só para nós, nós precisamos de mais atenção da nossa associação, nós precisamos de alguém aqui sempre conosco. E aí eu expliquei para eles a realidade. Olha a diferença de vocês aí, né, na Mineira Sul e nós aqui na Bélgica. O nosso país tem 11 milhões de habitantes. A nossa igreja aqui, que inclui Bélgica e Luxemburgo, um paizinho do lado, nós temos 3 mil membros. Nesse campo, nós temos em torno de 12 pastores para atender todas as igrejas. Então, o que acontece? A gente precisa redistribuir os pastores dividindo entre as igrejas, mas os recursos são redistribuídos, porque senão não vai funcionar. Então, eu perguntei para eles, olha, o custo de um pastor aqui é X, tantos 1.000 euros por ano, devido aos impostos, é isso que a nossa associação gasta com um pastor. Qual é o dízimo de vocês? Vocês que têm 20 membros aí. Aí eles pararam para fazer as contas, pensaram, analisaram e falaram, eles viram claramente que não tinham como sustentar um pastor. Eu falei, então, a igreja de língua portuguesa era uma igreja internacional, em inglês, com pessoas de vários países. Eu falei, a igreja de língua portuguesa, eles têm em torno de 130 membros aqui em Bruxelas. O dízimo anual deles poderia pagar 2x. Ou seja, eles poderiam ter 2 pastores atendendo essa igreja todos os sábados durante o ano todo. Eles só têm um pastor, um sábado por mês durante o ano. Sabe por quê? Eu perguntei para eles. Porque eles entendem a missão da igreja. E eles, apesar de terem recursos para ter 2 pastores todos os sábados, eles só têm um. Desculpe, fez uma festa aqui. Eles só têm um pastor, um final de semana por mês, porque eles estão compartilhando esse pastor com vocês. Que vocês não têm condições de ter um pastor só para vocês. Por isso eu venho aqui, atendo vocês todos os meses, uma vez por mês, como atendo eles uma vez por mês. Essa é a missão da igreja. É a gente entender que a gente divide os dons, os talentos, e a gente divide também os nossos recursos, para que a missão seja cumprida em outras partes do mundo, em outros locais. E assim, o crescimento acontece em locais onde jamais poderia acontecer. E por isso acontece nesses locais. Porque os recursos aí do sul de Minas vão chegar aqui para nós e vão ajudar a gente a abrir e fundar novas igrejas. Pastor Ricardo, é muito bom ouvir a experiência aí, né, de como a estrutura da igreja corrobora. Amigo, muito obrigado assim, por essa sua participação, por sua inspiração aqui. É uma inspiração, né, pastor Alexandre? E pastor Fabrício, eu seja louvado. Ver um missionário lá do outro lado, trabalhando e saber que a igreja aqui na União Sudeste Brasileira, a igreja aqui na Associação Mineira Sul, está contribuindo para que esse evangelho avance ali. Obrigado por compartilhar a sua história conosco, a sua experiência. O senhor vai estar participando conosco do próximo episódio também. Eu fico muito feliz e muito obrigado, amigo. Que Deus siga lhe abençoando e que as portas do evangelho se abram em muitas cidades, em muitos bairros, e que ajude vocês a plantar muitas igrejas aí, porque nós estamos trabalhando com a fidelidade aqui, para que vocês avancem com o evangelho aí, amigo. Amém. Muito obrigado. Obrigado a cada membro que é fiel, a cada tesoureiro que tem feito o trabalho aí, a nossa igreja mundial, e graças ao que o Brasil tem feito, que hoje, né, nós somos a maior potência mundial na igreja. Missionários são enviados, os recursos chegam, principalmente as orações de vocês têm feito a diferença. Então eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor Ricardo. O pastor Ricardo é uma bênção, é um missionário da igreja. Como ele diz, já está aí há alguns anos trabalhando como missionário. E eu quero pedir você, tesoureiro, faça orações aí na sua igreja, campanha de oração por esses missionários, né, pastor Fabrício? A igreja tem uma missão, pastor Fabrício, muito ampla, né? E ouvir assim, o pastor Ricardo falando sobre isso enche o nosso coração de alegria. Eu queria ouvir do senhor aí também, o senhor não, né? É você, Fabrício. Um pouco sobre essa missão da igreja. Como é que é essa missão assim, da igreja de forma ampla,
Enfim, fala um pouquinho sobre isso para nós. Pastor Zan, ouvir o nosso amigo, o pastor Ricardo, falar só confirma no meu coração a visão que nós temos como igreja através da serva do Senhor e sua palavra sobre a adoração e a fidelidade. Porque eu não sei se os nossos amigos que estão nos ouvindo terão a oportunidade que eu também fiquei pensando, será que eu vou ter oportunidade um dia de conhecer este país, de estar nessa região, ou de, quem sabe, conhecer o pastor Ricardo pessoalmente? Mas a minha oferta, a minha adoração tem ajudado a igreja, como ele mesmo disse, lá naquele pequeno país, naquela pequena região. A missão da igreja é uma missão mundial. O evangelho deve ser pregado a todo mundo, não em uma geografia apenas. A igreja adventista ela tem uma única missão. Todos os departamentos, incluindo as crianças, os jovens, os adolescentes, todos os departamentos da igreja, eles trabalham unindo esforços para um objetivo só, que é salvar. E este objetivo, essa missão, envolve o mundo. E esta missão da igreja, ela é concluída e ela tem forças quando nós nos unimos através da nossa fidelidade. Você citou aí, a nossa igreja não é uma igreja congregacionalista, né? Nós temos um modelo representativo onde a nossa igreja aqui no sul de Minas, ela contribui para a igreja mundial quando ela se desperta para adoração e fidelidade. Pastor Alexandre, ele trabalhou muito tempo aí com mordomia, nós também trabalhamos, ele sabe disso, porque nós incentivamos através da mordomia não um recurso local, mas um recurso através de uma adoração fiel que vai atender a igreja em todas as suas instâncias. E veja que o princípio primário da adoração, da fidelidade, tem a ver com a adoração ao Senhor. Eu estou devolvendo ao Senhor aquilo que pertence a Ele, e é um sentido de uma posição de adoração, é um ato de adoração. Só que Paulo, lá aos Filipenses, ele vai ampliar esse conceito quando ele fala que nós somos credores do Evangelho. Então eu fico pensando a maravilha que é esse conceito de você ser credor de algo, você ser um financiador de algo. Paulo vai colocar isso. Nós temos aqui no Brasil um juros muito abusivo, né? E todos nós sofremos com isso. Então a gente acaba olhando o sistema de crédito com um olhar um pouco depreciativo. No entanto, um sistema de crédito equilibrado ele é de uma aplicação social fantástica, porque ele permite a pessoa adquirir bens e coisas para casa, enfim, bens materiais que ela não conseguiria adquirir se não fosse o sistema de crédito. Enfim, eu quero que vocês pensem nessa perspectiva, porque recentemente, quando eu era do Rio de Janeiro. Sempre tive a vida no Rio de Janeiro, trabalhando lá, a igreja me chamou para trabalhar em Minas. No Rio de Janeiro, dentro do contexto que eu vivia lá, o Rio de Janeiro não é lugar para você ter carro muito que chame a atenção, não. Entendeu? Então, não dá não. Não dá, assim, você tem que saber, lá não dá para você ostentar muito e tal. Não que ter um carro melhor você esteja ostentando, mas eu tinha um cuidado com isso. Então, meu carro, eu sempre tive carro 1.0. Todo o tempo no Rio de Janeiro, o carro 1.0 é um trânsito que vai para e quer ficar com um carro muito possante. Nós vim para Minas. Aí, pegando as estradas de Minas aqui, eu precisei fazer ultrapassagem. Rapaz, quase que eu morria em 3 ultrapassagens, cara. Aí, na época, o presidente da associação falou para mim assim, rapaz, você tem que trocar de carro. E aí eu não tinha condições para comprar um carro ali à vista. Fui, dei entrada, entrei com mais um pouco para comprar um carro um pouco mais possante, um motor mais possante, para que eu pudesse aqui andar em Minas Gerais. E aí eu recorri ao banco, fiz um crediário e paguei as prestações. Foi uma maravilha. Ou seja, por que eu estou colocando isso para vocês? Porque Paulo fala que nós somos credores, financiadores do Evangelho. E Deus, não que a gente faça com esse objetivo, mas eu só estou colocando essa ilustração aqui porque Deus faz questão de pagar. E quando Ele paga com... O retorno é fantástico. Eu não estou dizendo do retorno do cuidado de Deus apenas aqui conosco, né? Não é esse o foco. Mas Deus é um capricho do Senhor
porque quando nós estivermos no céu, quando estivermos vivendo as bênçãos das mansões celestiais, e você está com Jesus, eu acho que no nosso sentimento vai ser assim, olha, quão pouco me custou estar aqui. Não estou dizendo que a gente dizime oferta por isso, mas eu quero, dentro dessa perspectiva, se nós somos credores, e Paulo coloca essa visão, então Deus, ele paga, mas ele vai pagar com juros muito mais altos, e que, na verdade, nós não somos nem merecedores de receber, né? Então, eu vejo que a maravilha do dizimar e ofertar está nesse aspecto de você contribuir com algo que vai muito além de você, né, que é a salvação de pessoas. É interessante ouvir vocês falando, né, as questões de credores, né? Cristo, de fato, pagou o preço muito alto, né, pastor Fabrício? Mas, assim, a igreja tem a missão, a gente ouviu o pastor Ricardo, e a missão impulsiona, né, dá um pouco de sentido também para a fidelidade, porque quando o membro da igreja entende que ele não está trabalhando em prol de uma comunidade apenas aqui, está com uma visão um pouco mais ampliada. Visão mundial. Ele percebe que fidelidade é missão. Então ele cumpre a missão, fidelidade é adoração, como o pastor Fabrício colocou. Agora, pastor Fabrício e pastor Alexandre, a igreja, no aspecto missionário, ela precisa ter projetos, até para dar norte para a igreja. Porque, assim, a gente não pode... todo mundo entende que tem que pregar o evangelho, todo mundo entende que temos que avançar com o evangelho. Agora, vocês poderiam destacar, assim, 1 ou 2 ou 3 projetos que toda a igreja trabalha em prol deles, que ajuda nessa visão missionária da igreja a levar com que o evangelho vá avançando de forma geral aí? Pastor Zan, são inúmeros os exemplos que nós poderíamos citar de projetos que a igreja local ela tem a oportunidade de realizar, mas ela também contribui com a igreja mundial. A igreja hoje, nós temos aí grande parte dos nossos irmãos que ainda não compreende a sua estrutura, né? Nós temos a igreja local ela está sobre a orientação de um campo, uma associação ou missão. Essa associação e missão, ela está organizada dentro de uma composição que nós chamamos de união. Aqui no nosso caso, a igreja local do sul de Minas está dentro do guarda-chuva da Associação Mineira Sul, e a Associação Mineira Sul ela está organizada dentro da União Sudeste Brasileira, que compõe o estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E a União Sudeste Brasileira ela está, então, agora dentro deste guarda-chuva de organização administrativa, sendo orientada pela Divisão Sul-Americana, que é um braço da Conferência Geral, da Associação Geral. Então, quando os projetos da igreja local eles acontecem, esses projetos estão reverberando toda essa estrutura administrativa mundial também. Então, nós temos aqui o projeto hoje dentro da nossa união com a Missão Caleb, que acontece em uma igreja, mas também alcança outras cidades, alcança outras novas gerações também. E esse projeto, ele leva ações também sociais, levam ações também que mobilizam a igreja no distrito, mas também na associação, mas também na união. Nós temos um projeto, eu vou puxar a sardinha aqui, pastor Alexandre Carneiro, nós dois trabalhamos na mesma pasta. Pastor Zan, nós temos um projeto agora que é o voluntariado. Nós temos dentro do voluntariado a oportunidade de receber jovens da igreja local, preparar esses jovens para missões dentro do nosso território, com missão global, mas também fora. Agora mesmo eu estava aqui recebendo uma mensagem de uma psicóloga que está fazendo uma seleção do Mission Refocus, que é um projeto da igreja, um projeto que está alcançando toda a nossa igreja na América do Sul para o Oriente Médio. Só que algumas pessoas, muitas vezes, acham assim, não, então eu vou direcionar minha oferta para esse projeto A, B e X, porque este daqui está cumprindo a missão. Querido amigo, tesoureiro que está me ouvindo e também, irmão, eu preciso dar um recado para você. Nós temos projetos que, de forma clara, eles alcançam de forma mais rápida, quem sabe, na sua perspectiva, a missão mundial. Mas, pastor Zan, todos os projetos da igreja que tem a nossa participação como credor, como investidor, ele está ajudando a missão mundial. Nós temos o projeto aqui, o Em Cada Cidade Uma Igreja.
Amigo, você tem a oportunidade de devolver a sua oferta aí na sua igreja. Quem sabe eu estou falando para um tesoureiro que se sente tão pequeno, dizendo assim, poxa, mas a minha igreja nem é organizada, a minha igreja é um grupo. Mas a sua oferta, ela, quando devolvida em ato de adoração e fidelidade, ela chega às mãos da tesouraria da igreja, que vem para a associação e aqui é redividido dentro do percentual administrativo e está alcançando cidades que estão sendo agora evangelizados com um projeto em cada cidade da igreja. E veja bem, falando em cada cidade uma igreja, olha o papel da união. Veja aí o papel da nossa agora, no nível administrativo superior, né? A União olhou para a gente aqui, porque nós temos aqui na Mineira Sul 162 cidades sem presença adventista. Eu tenho dito que a Mineira Sul é a janela 1040, pastor Fabrício, aqui da nossa União. É a janela 1040 da União. É o maior desafio. Se é o maior desafio agora em 2023, é porque é o campo mais difícil dentro dessa perspectiva. O que a União fez? Olha, Minas Gerais precisa de ajuda. E nós temos, então, a igreja muito forte lá no Rio de Janeiro, falta, se não me engano, 4 cidades, né? Que faltam no estado do Rio para a igreja ali adentrar na Rio Fluminense, 4 cidades. No Espírito Santo, já todas as cidades têm presença adventista. O que a União fez agora? A União chamou a administração desses campos e falou assim, olha, nós precisamos ajudar Minas Gerais. Então, hoje nós estamos aqui entrando neste ano em 16 cidades. Mas dessas 16 cidades, eu tenho a Associação Rio de Janeiro Sul, que está mantendo missionários em 3 cidades, está mandando recursos, mandando missionários, inclusive a administração da Rio Sul esteve visitando nessas cidades aqui esses missionários. Nós temos a Associação Rio Fluminense, que adotou 2 cidades. Nós temos a União Sudeste Brasileira, nossa mantenedora, que também poderia ter escolhido outro campo, mas olhou para a necessidade da Mineira Sul e adotou uma cidade. Nós temos o Hospital Adventista Silvestre, que adotou outra cidade. Então, veja, nós temos a FAD Minas, ou seja, unidos, nós chegamos com mais segurança e mais distante, entendeu? Isso daí é muito bacana, porque se talvez deixássemos... Não, deixe que a Mineira Sul resolva os problemas. Olha, será que nós conseguiríamos avançar neste ano em 16 cidades? Só que nós não conseguiríamos. Mas a União olhou, deu o despertar, mostrou o foco e agora o campo está indo, entendeu? E esse movimento está vindo, está crescendo. Existem famílias. Ontem mesmo a gente estava recebendo, o pastor Denilson recebeu uma ligação de uma irmã que ela é enfermeira e ela já é aposentada, já tem uma estrutura de vida. E ela ligou para o pastor Denilson e falou, olha, eu quero me mudar para uma cidade, eu fiquei sabendo que existe uma missionária lá e eu quero ser um apoio também para o crescimento da igreja naquela região. Olha que bacana, entendeu? Então, veja, um start, agora esse é como se fosse um fogo, né? Você iniciou ali uma pequena chama e ela está crescendo, isso daí é uma bênção para a gente. Isso só reforça, amigos, que a missão da igreja, ela precisa ser algo, um olhar de todos, não apenas de alguém em um ponto e tal, e a União tem nos ajudado nisso. Obrigado, pastor Fabrício, pela visão de vocês ali na União Sudeste Brasileira, de olhar para Minas Gerais, e você, tesoureiro, você participa em Minas Gerais. Nós temos um desafio grande aqui de entrarmos em cidades e nós temos que entender que isso é a nossa missão. E a igreja está entendendo que essa missão é de todos. Isso me chama a atenção, pastor Carneiro e pastor Fabrício, de que a igreja ela tem uma estrutura. O pastor Fabrício já mencionou aqui, a igreja local é a base, vem para a associação missão, vai para a união, vai para a divisão, vai para a conferência geral. Ela tem uma estrutura. E eu queria, assim, que vocês conseguissem mostrar de uma forma clara como é que essa estrutura ajuda, então. Nós temos a missão. Essa parte que vocês falaram já é um start para isso. Mas como é que essa estrutura pode, então, ajudar a igreja local a entender, sabe, essa estrutura? Porque, às vezes, o tesoureiro e o líder de igreja ali na região onde eles estão, eles não conseguem ter essa visão holística que, às vezes, a gente está dando um passo mais atrás, a gente tem.
e não conseguem nem sempre perceber que a estrutura da igreja ela foi montada de uma forma a apoiá-los. Então, como é que eles podem visualizar isso através dessa fala nossa aqui? É interessante, pastor Zan, que eu enquanto estive no distrito, eu fui pastor distrital durante um período em uma associação, e um dia um ancião, ele me questionou, ele disse assim, pastor, será que nós precisamos mesmo de uma associação, de enviar os nossos recursos para essa estrutura? Será que nós não perdemos tempo e recurso e tal? Ele estava fazendo uma crítica, mas ao mesmo tempo procurando entender. E eu tive a oportunidade de discutir um pouquinho com ele sobre este assunto. Hoje, a nossa igreja ela é reconhecida por várias instituições mundiais como um dos modelos administrativos mais organizados que nós temos. A nossa igreja ela tem uma estrutura organizada que surgiu dentro de uma visão profética. E essa estrutura ela cumpre para a missão. Porque hoje eu fico pensando, quão difícil seria nós alcançarmos uma cidade e ter todo o preparo dessa cidade para um plantio de uma igreja, para a construção de uma igreja, se nós não estivéssemos uma estrutura com uma arquitetura, com engenharia, com contabilidade, que pudesse fazer frente a todos os compromissos de um município, de um estado, de um país. Então, a estrutura hoje administrativa, ela serve à igreja e à missão. E dentro deste papel, nós temos hoje essa estrutura que recebe e administra todos os recursos para que a igreja ganhe força e ela também possa unir essa força e ter mais celeridade nos seus processos. Hoje nós temos uma estrutura que cuida dos departamentos, que cuida das novas gerações, que cuida também do processo burocrático que nós precisamos. Hoje os nossos queridos tesoureiros, eles fazem um trabalho excepcional como voluntários e acabam ajudando dentro deste processo. Mas muito do trabalho que eles deveriam fazer, que é um trabalho até a gente compreende chato, hoje essa estrutura ela dá condições. Eu vou entrar aqui dentro de um outro tema, pastor, são janelas e portas que a gente vai abrindo. Eu fico pensando, eu estava agora no Rio de Janeiro, num local onde está sendo plantada uma escola. Esse local está sendo plantada uma escola e essa estrutura ela fez um trabalho de anos de investimento, de estudo, de levantar recursos, de verificar possibilidades para que agora tivesse condições financeiras e também de um bom planejamento para poder plantar essa escola. Então, tudo isso vem através dessa estrutura. Hoje nós temos condição de manter os pastores, de manter os projetos, de manter a igreja dentro de uma estrutura organizada que muitos acabam até trazendo um ego, dizendo assim, poxa, a nossa igreja é conhecida como uma igreja organizada, e ela porque nós temos esse sistema. Eu não sei, querido tesoureiro, se você sabe, mas o sistema que você usa, o ACMS, esse sistema não é pago pela igreja para uma operadora ou por uma empresa, uma multinacional. A igreja tem uma estrutura hoje que serve a igreja com a tecnologia, que é o IATEC. Nós temos hoje uma estrutura que serve a igreja na área da religiosa, da educação. Então, toda essa estrutura, ela acaba cumprindo a missão, porque ela se torna um braço para que a missão possa acontecer. Ela ajuda, ela existe para a missão. É porque nós não somos uma igreja familiar. Não é uma igreja familiar. Não é uma franquia também, porque existem igrejas que são assim, que são igrejas de famílias, então aí o filho vai lá, abre uma igreja e a família vai crescendo o braço dela, ou existe um dono da igreja, né, que vai crescendo e vai ampliando, mas com uma missão muito focado na visão daquele líder, Existem igrejas que são franquias, e aí você... Eu vi até anúncios um dia desses, pastor Zé e pastor Alexandre, num jornal... eu não vou dizer a denominação, mas o pastor dizendo, passa-se igreja com tantos membros e com tanta X de entrada. A nossa igreja não é assim. Não, exatamente. A nossa estrutura não é de um dono, exatamente. O nosso objetivo é o mundo. O nosso objetivo é o mundo, entende? Então a gente, na palestra que o pastor Fabrício deu lá no concílio de secretarias e tesouraria, ele mostrou uma ata de 1901, se eu não me engano. Os líderes daquela época olharam para a divisão sul-americana, para o que é hoje a divisão sul-americana, e falaram o território esquecido, né? Lá, o território esquecido não tinha nada aqui. Então, a estrutura
norte-americana olhou para cá e eles guardaram 6 meses de ofertas para poder contribuir com a missão aqui. Exatamente. Por isso que fidelidade é missão, porque quando eu reservo o meu recurso e confio à estrutura administrativa da igreja esse recurso, eu estou contribuindo com a missão como eles fizeram. Exatamente. E hoje nós estamos olhando para a janela 1040. Hoje a igreja aqui está bem estruturada, ela tem desafios? Tem desafios, mas agora nós estamos mandando missionários para além-mar. Nós, no final deste ano, estaremos recebendo aqui uma turma de arquitetos lá do Peru. Eles estarão passando aqui 15 a 20 dias fazendo missão em algumas cidades, irão ajudar também na parte da arquitetura, obras de igreja, enfim. E olha que bacana. Olha, além dessa troca de experiência, posteriormente nós iremos para uma região do Peru com uma turma daqui também ajudar em um projeto missionário lá. Então a estrutura, como que eu conheceria esse pastor do Peru e esse desafio? Que ele ficou sabendo do desafio aqui do plantio de igreja. Olha só que bacana. E a gente vai receber esse apoio. E agora, posteriormente, nós iremos apoiá-los lá também em um projeto. Mas eu poderia falar assim, não, mas a Minerasul não pode fazer isso, gente. Porque nós temos aqui 162 cidades. Então, nós poderíamos e teríamos até razão para raciocínio lógico, para dizer, olha, não podemos fazer nada em relação ao Peru. Mas não é assim que a igreja funciona. Nós temos desafios aqui, eles têm desafios lá e nós temos que ajudar uns aos outros. Eu gostei muito, pastor Carneiro, que você coloca assim, o nosso foco é o mundo, né? Nossa missão é o mundo. E aí, às vezes você, tesoureiro, pergunta, mas por que a igreja tem associação, união, divisão, IATEC, CPB, né? Casa Educadora Brasileira, por que tem uma indústria de alimentos? Percebe? A igreja tem essas estruturas como estratégia para que o evangelho avance em várias frentes. Tudo aquilo que a igreja pode administrar internamente para que o evangelho possa ter mais recursos para avançar, ela faz. O pastor Fabrício, você coloca assim, amigo, que a igreja não paga para ter o ACMS aí, que é o seu sistema gerencial de trabalho, é o sistema gerencial do secretário. Ele não paga para uma empresa fora. Por quê? Porque Deus dá os dons. Deus dá o dom para a pessoa, do desenvolvimento, da tecnologia, mas dentro dessa governança que a estrutura exige, que a estrutura pede, né? Da estratégia, do planejamento, Deus inspira homens nas suas comissões para criar uma estrutura para favorecer o avanço do evangelho. E além disso, a estrutura ela é norteadora. Isso é bíblico. Então, por exemplo, lá na igreja cristã primitiva, quando os gentios, ou seja, os incircuncisos, né, começaram a ser batizados, a igreja entrou em crise. Será que agora a gente precisa circuncidar eles? O que eles têm que deixar de fazer? Aí houve o concílio. Houve o concílio lá de Atos capítulo 15. A igreja recorreu à estrutura, recorreu à igreja lá em Jerusalém, recorreu aos líderes, eles se reuniram, pensaram e deram um norte. Olha, eles não precisam circuncidar, apenas que evite comer isso, comer aquilo. Ou seja, a igreja deu um norte. E isso é pra gente também, porque eu não posso pensar que a minha cabeça ela pode ser um norte para a igreja. A minha cabeça não pode. Esses dias eu veio uma demanda de uma igreja local e a irmã e a gente na secretaria lida muito com isso, né? As pessoas têm dúvidas a respeito de situações que ocorrem no dia a dia da igreja. E a irmã me perguntou e eu falei assim para ela, irmã, a minha opinião, Alexandre Luiz Carneiro, nesse sentido é essa. Mas nós temos que ver a opinião da igreja. Exato. O que a igreja pensa através das suas comissões, através dos seus conselhos, porque na multidão de conselhos há sabedoria. E aí nós fomos então ao manual da igreja e alguns votos da divisão sul-americana. E quando a gente reuniu tudo isso, aí eu fui franco e falei com a irmã, nesse momento eu tenho que deixar a minha opinião de lado, é a minha opinião. Se fosse eu decidindo, eu iria para outro lugar. Mas a igreja, na sua sabedoria, ela decidiu de outra forma. Então, veja, a estrutura ela é norteadora também. Ela deu o norte. Porque eu tenho certeza que se fosse seguir pela minha cabeça, eu posso achar que é o correto. Mas lá na frente vai dar ruim. Se Deus, através das comissões da igreja,
né, pessoas debatendo sobre o tema, chegaram àquele entendimento em relação àquele propósito, àquele assunto, então vamos seguir a orientação da igreja. Quantas vezes, né, pastor Fabrício, eu ligo para o pastor pedindo uma orientação, pedindo um norte, porque hoje o pastor está na União, e ele fala, Carneiro, é assim, assado, enfim. É assim que a igreja funciona, entendeu? Detentor de todo conhecimento. Não existe. Né? Existe uma estrutura que nos E apoia. a gente precisa seguir isso, apoiar isso. Bom, nosso bate-papo está muito bom, está avançando o tempo aqui e está muito gostoso. Querido tesoureiro, a gente está conversando esses assuntos aqui para te ajudar a compreender um pouco melhor essa missão, a estrutura da igreja e fazer um pouco mais de sentido para você quando você está ali pegando a doação de um irmão, registrando, pegando os dízimos, registrando. E aí eu vou perguntar, nós temos 2 secretários executivos, né, cada um numa instância da estrutura da igreja, e eu queria deixar para vocês, assim, para a gente ir caminhando para o encerramento, pastor Fabrício e pastor Carneiro, a gente tem os planejamentos, nós temos a estrutura, nós temos as estratégias, nós temos as lideranças, nós temos tudo para que a igreja funcione. Mas o tesoureiro está lá na ponta, está lá. Ele ajuda os irmãos a entender a importância da fidelidade, vocês trabalham com mordomia deles também, tem as doações dos irmãos. Por que é importante a transparência da igreja? Agora vamos no aspecto de fato da fidelidade, dízimo e oferta. Por que é tão importante ter um tesoureiro, ter um secretário lá na igreja para cuidar dessa ata, desse registro de ata, para que a história seja contada e quando a gente chega hoje, pode olhar lá em 1900 e quando você falou? 1901, nós temos uma ata que conta uma história de como a coisa aconteceu para a gente saber como é que o evangelho chegou aqui. Como é que esse trabalho ali do tesoureiro, de um secretário, é importante? Como é que essa transparência, como é que é isso aí? A igreja ela se preocupa com a transparência porque faz parte da sua identidade, crendo dentro da visão que o Senhor nos colocou, que o membro ele precisa ter confiança e segurança e ele precisa também entender que tudo que a igreja administra, ela coloca à disposição da sua igreja com os seus registros, com as suas auditorias, com as suas atas, para gerar confiança e credibilidade não no homem que administra, mas em Deus. Ao final, a transparência, querido tesoureiro, que você gera através do seu lançamento, através de tudo que você, a secretária, a liderança da igreja, ela corrobora para que exista, na verdade, nós estamos também vindicando o caráter de Deus que procura e busca ser transparente. Enquanto o inimigo julga a Deus e também coloca em xeque o seu caráter, nós, quando não somos transparentes, estamos julgando a igreja, estamos julgando a transparência da igreja. E em contrapartida, o dono dessa igreja, que é Deus. Então, é por isso que é tão importante a igreja ser uma igreja séria, a igreja trabalhar de forma criteriosa, com transparência. Eu gosto, pastor Zan, quando ao final do mês os meus filhos recebem ali o seu comprovante e eles já aprendem desde cedo. Poxa, eu entreguei X, foi registrado X e tem o meu comprovante, tem a minha transparência. E se eles acessam através do 7Me, eles conseguem puxar também hoje através de forma eletrônica. Se eles participam de uma leitura de uma ata, eles conseguem observar o que foi investido nos departamentos. Então, tudo isso também é para a defesa não do tesoureiro, não do pastor ou dessa estrutura, mas do próprio Deus, que visa transparência, que é um Deus correto, um Deus verdadeiro. Por isso que isso é importante. Se outras denominações não fazem assim, a Igreja Adventista preza por isso. Por isso que o seu papel é tão importante. Eu queria, tesoureiro, que você enxergasse o privilégio que você tem quando você faz uma transferência ou quando você faz um registro, de pensar assim, poxa, entre tantos da minha igreja, eu tive a alegria e a oportunidade de registrar a fidelidade e adoração de um membro que vai poder agora contribuir com a minha igreja, mas com a igreja mundial, de forma transparente, de forma clara. Você veja que a transparência é algo tão importante que o próprio Deus vai fazer isso durante o milênio conosco. Ele não precisa. Se você for parar para pensar, Deus não precisaria dar explicações para a gente. Rapaz, eu vou estar lá no milênio. O importante para mim é que eu estou no céu. Assim, a primeira surpresa vai ser eu estar no céu. É uma surpresa. Mas beleza, cheguei no céu, acabou para mim, tá bom. Mas veja o que Deus vai fazer conosco durante 1000 anos. Vai abrir os livros
e nós vamos rever Auditoria. Auditoria, vamos rever. Olha, Deus, ele não precisaria passar por isso. Ele é o Senhor, Todo-Poderoso, é o Rei dos Reis. Ele poderia lá estalar os dedos e apagar da memória tudo, não sei. Mas Deus faz questão de ser auditado. Questão. E não é uma auditoria que vai ser feita de qualquer maneira, não. 1000 anos. Transparência. Eu, numa determinada igreja, em determinado local, havia um... E eu entendo, havia um tesoureiro que, no objetivo de construir e de facilitar capitanear recursos, ele abriu uma conta no nome dele e começou a receber os recursos para a obra na conta dele. Entendeu? E eu acredito muito Eu conversei com esse tesoureiro e, pelo perfil, por aquilo que eu conheço dele, eu acredito muito na sinceridade dele. Entendeu? Na sinceridade e na hombridade, no desejo que ele tem de ver a igreja ali pronto, o templo construído, né? Só que aí eu conversei com ele sobre os perigos desse caminho. Eu falei, porque veja, hoje nós que somos administradores, nós somos auditados quase que... Hoje a auditoria é online conosco, né? Ela é 24 horas, né? Mas antigamente era mensalmente. Hoje a impressão que eu tenho é que você coloca lá o relatório, ela é feita online. É online. Na hora ali. Hoje a auditoria é online. Então veja, hoje nós, administradores, somos auditados de forma online. As nossas contas, notas, elas são vistas por mais de uma pessoa, né? Então, inclusive pessoas que eu nem tenho contato, quer dizer, não estão sobre a minha... porque é fácil eu ser auditado por alguém que eu tenho poder sobre ela. Eu estou com a caneta na mão, aí esse aqui vai me auditar, eu vou fazer o quê? Ele vai ter que tomar cuidado comigo. A influência. Olha como a igreja trabalha hoje. Hoje as pessoas que me auditam as nossas contas, elas nem contato têm conosco. Entendeu? Se eu em nenhum desses eventos aí encontrar ele, eu nem sei quem é, entendeu? Isso mostra o quê? Transparência, entendeu? Liberdade para trabalho. E aí eu comecei a conversar isso com o irmão. Irmão, e se alguém levantar um questionamento sobre a sua conduta? Acabou, entendeu? Acabou. Perde a credibilidade da igreja, e aquele irmão se convenceu e mudou a conduta dele em relação a isso, né? Então a gente precisa entender que, ao ser transparente, nós estamos seguindo o exemplo do Senhor, que vai fazer uma auditoria de 1000 anos, entendeu? É transparente. E eu quero incentivar dentro desse prisma, querido tesoureiro, para você, a gente tem falado isso com as secretárias, quando você passar o processo de auditoria na sua igreja, não esqueça de levar esse assunto para a comissão, para que a comissão registre a auditoria independentemente do resultado da auditoria. Isso vai trazer para você transparência, vai trazer credibilidade ao seu trabalho e vai deixar a igreja, a liderança da igreja, a par de como se encontram as contas da igreja, né? Então, após a auditoria, esse registro na comissão da igreja, ele precisa ser feito, porque isso vai trazer para você mais segurança e credibilidade ao seu trabalho. É muito bom, amigos, a gente conversar um pouquinho. Espero que esse nosso bate-papo aqui esteja contribuindo com você, tesoureiro, aí, para entender um pouco mais alguns processos da igreja, entender a missão da igreja, entender essa estrutura, por que temos essa estrutura. E automaticamente tudo isso está atrelado com a fidelidade dos irmãos, atrelado com os registros, com a transparência. E aí eu queria, pastor Fabrício, para a gente encerrar, pedir aí que o senhor deixe as suas palavras finais aí, um conselho, com tudo isso que nós conversamos aqui, o que o senhor poderia deixar aí para os nossos tesoureiros, para encerrarmos esse nosso primeiro podcast aqui de diálogo sobre a missão da igreja, sobre a estrutura da igreja? Pastor Zan, primeiro eu quero agradecer a você, também ao pastor Alexandre, pelo convite de poder participar com vocês deste podcast que traz instrução, orientação, bate-papo gostoso. Eu sei que alguns tesoureiros vão poder ouvir isso, quem sabe numa viagem, quem sabe no aparelho, em casa. Então, assim, algo prático e também com instruções. Eu sei que vocês terão outros episódios também. Eu parabenizo vocês pela iniciativa. É algo interessante, muito obrigado mesmo. E para você, querido tesoureiro, eu queria dizer para você que eu me sinto honrado
em poder fazer parte de uma igreja que tem pessoas como você. Eu não sei como tem sido o seu dia, eu não sei como está sendo, quem sabe aí, as suas demandas e as suas atividades com a sua família, com o seu trabalho fora ou na igreja, mas o meu voto, o meu desejo é que você continue firme, que você não desista e que você entenda o seu papel tão importante para a missão da igreja. Eu sei que muitas vezes você é tido como aquele que trabalha nos bastidores. Quem sabe você não é aquele que está à frente do púlpito, ou até possa estar. Mas eu sei que, como é uma área técnica, muitos de vocês trabalham mais em casa, no computador, no sistema, nos bastidores. Mas eu quero que você saiba, o trabalho que você faz é muito importante. Obrigado, porque você hoje contribui para a missão aí, mas também para a missão no mundo. Um abraço para você e que Deus te abençoe. Siga firme. Carneiro, de você, amigo, suas últimas palavras nesse fechamento aqui desse podcast. O que você gostaria de deixar de recadinho para os nossos tesoureiros dentro desse conteúdo que nós discutimos aqui? Querido tesoureiro, esse recado que eu vou deixar aqui com você é um recado que constantemente serve para mim também, e volta e meia eu creio que é o Espírito Santo que me lembra disso. Nós que trabalhamos em áreas que teoricamente são um pouco mais burocráticas, né? Eu na área aí da secretaria e atas e tudo mais, regulamentos, e talvez você olhando a área de números, balanços, a questão de auditoria, o caixa da igreja. Às vezes é comum a gente se perder nesse tipo de trabalho um pouco mais burocrático. Mas eu quero convidar você a sempre olhar esse trabalho com os olhos da fé, com o batismo do Espírito Santo. Então busque o Espírito Santo na sua vida. Busque a cada manhã se entregar a Deus. Peça ao Senhor para que você possa enxergar além dos números, para que você possa enxergar além de uma nota, para que você possa enxergar além apenas de uma saída de caixa, porque por trás de todas essas ações existe o objetivo da igreja de crescer, existe o sonho de Deus, né, de ver pessoas sendo alcançadas. Então quero lhe dar um conselho nesse momento. Ore ao Senhor, peça o batismo do Espírito Santo, para que você possa sempre olhar as ações da igreja e as suas ações também com o olhar da fé, tendo a certeza de que Deus está usando você para uma grandiosa obra. Que Deus abençoe você. Vocês trouxeram assim, informações valiosíssimas para os nossos tesoureiros e eu espero que Deus continue abençoando a vida de vocês, o ministério de vocês, e eu tenho certeza que através daquilo que vocês fazem hoje nos papéis e funções que vocês exercem, eu tenho certeza que a igreja está sendo abençoada na nossa geografia aqui de forma muito intensa. E eu também agradeço você, tesoureiro, que nos acompanhou nesse episódio aqui desse podcast. Fique atento com os próximos. O próximo nós vamos falar um pouquinho sobre o seu chamado, as suas atribuições, a sua missão específica como tesoureiro. E eu desejo muita alegria e felicidade e nos vemos no nosso próximo encontro.